Chegamos ao Provérbios capítulo 13. Hoje estarei lendo alguns versículos e que essa palavra venha falar no meu e no seu coração, que venha virar chaves aí dentro e que nós possamos sair abençoados com a palavra do Senhor Jesus. Amém? Provérbios 13, vou ler alguns versículos. Versículo 3 diz assim: quem controla a língua terá vida longa. Quem fala demais acaba se arruinando. Você é uma pessoa que sabe controlar a língua? Ou é aquela que quando fala, falou demais? Já era, já foi, colocou tudo para fora. Provérbios está ensinando que é perigoso quando a gente não controla a nossa língua. Mas eu quero ler em Tiago. Tiago capítulo 3, ele vai falar muitas coisas sobre a língua, né? E eu quero ler aqui, olha, o versículo 5 de Tiago, né? Que diz assim, ó: assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. A língua, ela é pequena, mas quando você abre, você fala algo, dependendo do que você falou, ela vai destruir a vida de alguém. Vai fazer com que certas coisas horríveis aconteçam. A língua tanto pode abençoar como amaldiçoar. Mas eu quero continuar aqui, olha só. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. Tá vendo? É uma simples fagulha que cai ali, né? Uma faísca, alguma coisa que cai numa floresta, né? Pequenininho que for, ela pode causar danos enormes. Olha só. Olha o que está falando a palavra do Senhor. A língua é perigosa. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. Ela é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno acende. Quanto mais tu, fala mal, quanto mais tu usa para amaldiçoar as pessoas, mais o inferno se alegra. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue domar a língua. É verdade, a gente não consegue domar a língua, né? Como nós somos falhos pecadores. Olha só, aqui está dizendo assim, ó, ela é incontrolável e perversa. A língua é incontrolável, ela é perversa. A gente fala dos nossos próprios entes queridos, né? A gente fala do marido, a gente fala da esposa, a gente fala dos filhos, a gente fala dos irmãos, a gente fala da sogra, do sogro, da mãe, do pai, né? Do vizinho, do colega de trabalho, né? Dos irmãos da igreja. Olha só. A língua é cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai e às vezes amaldiçoa aquele que Deus criou à sua imagem. E assim, bênçãos e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Não tem como. Sabe, eu preciso entender o que eu quero para minha vida. Eu quero bênção ou maldição. Não tem como eu sair com palavras sábias, lindas, mas o meu coração está queimando de raiva, de ódio, de amargura, ressentimentos. Não tem como. Pode a figueira produzir azeitona ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Não tem como, a gente precisa controlar a nossa língua. A gente precisa frear, a gente precisa ficar em silêncio, se preciso for. Se vocês são sábios, inteligentes, demonstrem isso.
vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Mas se em seu coração a inveja amarga e a ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentira. Às vezes o nosso coração está cheio de inveja, de amargura, né? Eu batalhei tanto e eu não consegui aquilo que meu irmão conseguiu, né? Algum conhecido meu conseguiu. E a gente já vai criando essa inveja, esse ódio dentro da gente. Então está falando aqui, ó, uma simples fagulha pode acontecer uma tragédia. Uma simples, né? Uma pequena palavra que você falar algo, né? De alguém, da vida de alguém, pode trazer ruínas para a vida daquela pessoa e para a sua. O Senhor está falando na palavra, né? A língua, a gente tem que ter sabedoria com ela. A gente precisa aprender a dominar, né? A controlar a nossa língua. Como é difícil. Às vezes a gente está numa rodinha ali, né? Sempre sai. Ah, falemos de fulano. Não, mas vou me controlar. Aí vai, né? Em outro lugar, encontra outras pessoas. Pá, falemos de outra coisa, né? A gente sai para uma festinha, sempre rola, né? Uma conversinha daqui, uma conversinha dali, dentro da própria casa, né? Sempre rola algumas coisas. Então a gente precisa, examinar a si mesmo. Meu Deus, eu preciso me examinar. Eu sou falha, pecadora. Misericórdia, Jesus, da minha vida. E aqui ainda, só esse versículo, olha, faz com que a gente venha clamar para o Senhor ter misericórdia da nossa vida. Porque nós seres humanos, nós falhamos todo dia. Todo dia a gente tem que correr atrás do Senhor, né? Correr aos pés dele, se jogar aos pés dele e pedir misericórdia. Aqui o versículo 7 diz assim, alguns que são pobres fingem ser ricos, e outros que são ricos fingem ser pobre. Além da gente usar a língua, né, para fazer tantas coisas erradas, ainda tem muitas pessoas que fingem ser rico, outras fingem ser pobre. Vai entender o ser humano, o que passa na cabeça do ser humano, né? Nem sempre as aparências vão corresponder à nossa realidade. Às vezes a gente está mostrando algo que a gente não é. Ei, né? O que você está mostrando para os outros? É algo que você é de verdade? Ou você coloca uma capa e vai? Chega em casa, tira a capa e mostra quem realmente é, né? Se domina a língua, se domina a ira. Meu Deus, essa palavra é forte. E eu vou encerrar ela por aqui. Não vou dar continuidade, porque eu tenho certeza que esses 2 versículos aqui já falam muito ao nosso coração. Provérbios 13 tem muitas riquezas. E se a gente for olhar, né, para essa palavra, a gente vai pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu preciso da tua misericórdia, Senhor. Me perdoa, porque eu sou pecadora. Eu sou pecador. Né? Reconhecer o nosso erro é um ato de grandeza. Ande com sábios, que você se tornará sábios. Né? Ande com pessoas honestas, que você se tornará pessoas honestas. O Senhor é fiel e verdadeiro. Amém? Deus te abençoe.